Olá, prezado aluno, olá, prezada aluna, tudo bem com você? Eu sou o professor Rony Coser e é uma alegria para mim muito grande estar com você aqui para mais uma videoaula deste maravilhoso curso de administração. A gente vai hoje conversar um pouquinho sobre um tema muito bacana dentro aí dessa grande área que é a administração. A gente vai falar um pouquinho sobre comportamento organizacional. Temaço, hein? Um tema muito importante dentro dessa área de estudos. Isso tem um peso muito grande. O conhecimento da questão comportamental do ser humano é muito importante no âmbito das empresas. A questão comportamental, ela, de certo modo, é definidora de muitas questões no ambiente empresarial, no ambiente corporativo, e é um assunto, por isso mesmo, que chama atenção e que merece aí merece que a gente dedique uma atenção especial a essa questão. Muito feliz de estar aqui pelo Instituto Nacional Transformar. Esta é mais uma das videoaulas aí do curso de formação profissional em administração. Eu espero que esta videoaula possa contribuir muito com você na sua trajetória profissional. Lembrando, pessoal, que os conhecimentos, né, as abordagens que nós fazemos aqui, elas contribuem, né, tanto para a sua trajetória pessoal. Aliás, esse é o objetivo primário: preparar você, qualificar você para o desenvolvimento da sua atividade profissional, mas, em certo sentido, muitos conceitos, muitas ideias que a gente compartilha aqui, muitos conceitos e muitas ideias que a gente compartilha aqui nessas videoaulas, elas também podem, e eu diria, devem ser levadas para a vida também. Então, fico muito feliz aí de poder contribuir com vocês. Bom, vamos lá. Eu vou ficar aqui num cantinho para vocês vão poder me visualizar na medida que eu for avançando na apresentação. Assim, eu deixo como tela cheia aqui a nossa apresentação. A apresentação do conteúdo, eu digo, né? Agora a minha apresentação pessoal, só para a gente fazer um quebra-gelo aqui, tá bom? Eu já me apresentei a vocês, já disse o meu nome, na verdade, Rony Coser. Eu atuo como autor, professor, sou palestrante aí nas áreas de teologia e da educação. Eu devo dizer, pessoal, que eu também possuo uma experiência aí na parte administrativa, mas atuando especificamente no contexto educacional. Eu atuei como coordenador de cursos, que é um cargo de gestão, é um tipo de gestão, um tipo de gestão específica, no caso, no contexto acadêmico. Eu, em pelo menos 3 ocasiões, atuei como coordenador de cursos. Eu fui coordenador de um curso de psicanálise durante um ano, numa escola de teologia e psicanálise, e depois fui coordenador de cursos, sobretudo cursos de licenciatura, no caso, atuando em 2 instituições de ensino superior, ou 2 faculdades, como queira. No ensino superior a gente usa muito a sigla IES, né, Instituição de Ensino Superior, que pode ser uma faculdade, pode ser uma universidade. No meu caso, eu atuei em 2 faculdades. Foram experiências que agregaram muito valor à minha trajetória profissional e que me permite, inclusive, hoje estar aqui com você para conversar um pouquinho e compartilhar algumas experiências ou alguns conhecimentos que são oriundos não apenas da leitura, não apenas da pesquisa, mas também dessa vivência em cargos administrativos. Eu também trabalho com cursos livres, já, sobretudo majoritariamente cursos de teologia, trabalhando aí há mais de 12 anos. Isso também, já estive à frente de institutos teológicos, então mesmo que projetos pequenos, não estamos falando de grandes empresas, né, estamos falando de microempresas, mas foi também uma experiência relevante para mim, porque me permitiu entender processos, me permitiu olhar para fora, ver como que um mercado amplo ele opera, ele funciona, me permitiu conhecer estratégias, e claro, na questão comportamental, isso também me ajudou muito, né? Porque isso reflete muito, a questão comportamental, ela pode refletir tanto positiva quanto negativamente nos processos institucionais. Então a minha atuação maior, né, como pude destacar para vocês aí, atuando aí nas áreas de teologia e também na educação. Eu sou professor efetivo
aqui no meu estado, na cadeira de ensino religioso. Tenho mestrado em teologia pelas Faculdades Batista do Paraná. Sou licenciado em pedagogia, história e possuo formação em psicanálise. E, como disse, na educação básica, eu venho atuando aí como docente, coordenador de cursos e conteudista, tá? E também no ensino superior. Atualmente, pessoal, estou fazendo doutorado também em teologia, que é minha área de formação maior, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Acabei não colocando aqui na apresentação, né? Mas informo a vocês aqui. Esse é o nosso quebra-gelo, vamos dizer assim, para vocês conhecerem um pouquinho melhor o professor. Bom, os objetivos da nossa disciplina, ou seja, o que nós pretendemos alcançar aqui em termos de conteúdo, em termos de conhecimento. Objetivo geral, primeiro, delinear o que é esse comportamento organizacional, que é diferente de outros tipos de comportamento humano que nós poderíamos destacar. O nosso foco aqui é o comportamento organizacional e a importância deste assunto para as organizações. Eu já posso adiantar para você aqui, cursista, dizendo o seguinte: o comportamento organizacional é o comportamento no âmbito de uma organização, no contexto de uma empresa, de uma organização, de uma corporação, etc. Depois, como objetivos específicos, nós temos aí, primeiro, definir, eu já até apresentei aqui uma definição prévia, isso vai nos ajudar, inclusive, no desenvolvimento da aula, né, o que é o comportamento organizacional. Depois, destacar a importância deste tema para as empresas, e há empresas que investem pesado nesta questão, justamente por reconhecer a importância deste assunto, e considerar alguns desafios para o bom comportamento organizacional. Este é também ainda um dos objetivos específicos, porque existem desafios, podemos até falar em termos de entraves para o bom comportamento organizacional. Então, conhecer esses desafios é fundamental para que eles possam ser superados. Essa é a ideia. E, por fim, destacar possibilidades. Então, perceba, eu sempre tenho a preocupação nas minhas aulas, nas minhas abordagens, na minha produção escrita, científica, eu sempre tenho a preocupação não apenas de considerar os desafios, que foi o que nós falamos aqui, mas trazer à tona também possibilidades, que são relativas, neste caso, ao nosso objeto de estudo, ao comportamento organizacional. Comportamento organizacional que é o nosso objeto de estudo aqui, ok? Então a gente quer destacar também essas possibilidades relativas ao comportamento organizacional que pavimentam o caminho para o melhoramento das relações interpessoais nas empresas. Então, por mais que, pelo menos na configuração atual, a gente sabe que a inteligência artificial é já uma realidade na, no nosso contexto, na nossa vida. Então, a gente sabe que muita coisa ainda há de ser automatizada. Os especialistas na área já falam, inclusive, já abordam essa questão, e chega a ser até assustador, às vezes, ou chegam a ser até assustadoras algumas informações a respeito aí da inteligência artificial e do rumo que essa questão está tomando. Mas na configuração atual, eu posso dizer com segurança que, por mais automatizados que determinados processos possam ser dentro de uma organização, de uma empresa, de uma corporação, etc., as relações interpessoais continuam tendo um peso muito grande. Então, melhorar as relações interpessoais tem aí uma série de implicações positivas no, nos processos institucionais, no funcionamento de uma organização, ok? Então é importante que a gente entenda isso, até para que fique muito clara aí para a gente a importância que tem ou que deve ter a questão das relações interpessoais nas empresas. Vamos mais adiante. Então, na nossa introdução, eu vou dizer que o fator comportamento ele é essencial na vida humana, em suas diversas esferas. Então, isso não é apenas a questão comportamental, ela é importante não apenas no âmbito das empresas. A questão comportamental, ela nos afeta, a maneira como nos comportamos, a maneira como agimos, ela nos afeta nas diversas esferas da nossa existência, das nossas relações, da nossa vida, na família, na vida profissional. Se você frequenta algum espaço de culto, é membro de alguma igreja, uh, participa de alguma religião, e você
precisa interagir de algum modo ali com os colegas de fé, né, com os companheiros de fé, vamos falar nesses termos. Então, isso também vai ser importante ali. Então, a questão comportamental, ela é essencial, ela é fundamental na vida humana, tá? E este assunto, pessoal, a questão do comportamento, desculpe, a questão comportamental, tem relação com outros temas que você pode estudar para compreender melhor o comportamento humano, visando melhorar o seu próprio comportamento, corrigir determinadas deficiências que você pode ter e não se dá conta disso. É muito comum que a gente, ao longo da vida, reproduza, vamos dizer assim, a gente cristaliza determinados comportamentos ao longo da vida, a gente vai repetindo aquilo ali, vai reproduzindo aquilo ali, vícios, e às vezes não nos damos conta de que temos aquele mau hábito, aquele mau comportamento, tá? Então é muito importante que você faça, isso aqui faz lembrar a frase do filósofo, conhece-te a ti mesmo. Então a ideia, a importância da gente conhecer a si mesmo, olhar para dentro, olhar para o próprio comportamento, visando melhorá-lo, visando melhorar o seu comportamento. Isso vai trazer aí resultados muito positivos para a sua vida. No contexto empresarial, a questão do comportamento é um elemento fundamental para o desenvolvimento da instituição e para o bom andamento dos processos. Imagina você trabalhar numa empresa, e eu tive experiência assim, onde você tem um ambiente que é extremamente conflitivo. Eu não vou usar a palavra, vou usar uma palavra mais forte, que é a palavra conflitivo. Você tem um ambiente combativo, onde as pessoas não conseguem se ver como parte de uma equipe. Lembrando que ter pessoas juntas trabalhando no mesmo lugar não necessariamente, ou para uma mesma empresa, isso não necessariamente configura uma equipe, ok? Uma equipe, ela de fato é equipe quando todos estão atuando juntos de maneira cooperativa em favor de um objetivo comum. Todos querem alcançar, todos têm um objetivo comum, por isso mesmo que hoje é muito comum nas empresas que elas tenham ali definidos a sua visão, né, a sua missão e também definidos os seus valores. Então, essa tríade a gente sempre encontra nas empresas. Quando você chega, é muito comum você encontrar ali em alguma placa, ali você tem a visão, a missão e os valores dessa empresa. Por quê? Porque a empresa ela sabe onde quer chegar, o que ela quer alcançar, o que ela quer ser, né? Então, você pode ter pessoas trabalhando ali, mas não necessariamente elas esse grupo, esse coletivo humano ali, não necessariamente possa ser definido como uma equipe, se eles não trabalham de maneira cooperativa, se eles não trabalham de maneira colaborativa, tá? Então, daí mesmo a importância de você trabalhar a questão comportamental, porque a depender do seu comportamento, você pode criar elos, estabelecer pontes, mas você pode também criar barreiras, você pode também dificultar a comunicação, você pode criar entraves de natureza psicológica. Então, quanto mais a gente melhora a questão comportamental e as percepções que a gente tem também a respeito do comportamento do outro, melhores vamos ficando nas nossas relações, nas nossas interações. E assim a gente vai estabelecendo pontes, construindo pontes, melhorando as nossas conexões, o nosso diálogo, a nossa capacidade de escuta, a nossa capacidade de entendimento do outro, tá? A questão do relacionamento interpessoal numa empresa, pessoal, é hoje muito visada. É muito visada. Há casos, eu já ouvi gestores, inclusive, falando isso de maneira assim até explícita. Inclusive, no momento em que gravo esta videoaula, em relação a este momento em que estou gravando, há poucos dias atrás eu ouvi do meu gestor, do meu superior imediato, ele sentou à mesa com a gente ali conversando e falando sobre novas contratações, e ele dizia isso, olha, talvez o professor que nós vamos contratar, ele não tem uma perícia técnica ali na utilização dos recursos que a gente utiliza, mas se ele tem uma postura interpessoal de abertura, de humildade, não é alguém a minha aula, a maneira como eu trabalho, né? Se ele transcende isso, né? E está aberto a ouvir, está aberto a novas aprendizagens, está aberto a feedbacks, está aberto a trabalhar de maneira colaborativa com outros colegas, né? Então ele foi colocando ali, eu vi que para ele e para nós, para o nosso contexto ali onde nós trabalhamos, a questão comportamental do colaborador, ela tem um peso muito grande, talvez até mais do que a questão técnica, né? Até porque
o conhecimento de determinadas ferramentas, em muitos casos, ele advém da própria vivência, da própria prática, do próprio exercício ali da atividade profissional, né? Então, é uma questão contornável. A empresa ela tem mecanismos, ela pode oferecer eh, cursos, formações, etc., treinamentos, justamente para que os colaboradores se aprimorem no uso dessas ferramentas. Mas se o colaborador tem um comportamento, uma postura eh, que é fechada, que não está aberta a feedbacks, que não está aberta à colaboração dos outros colegas de trabalho, isso com certeza dificulta muito e tem um peso muito grande nos processos aí, nos contextos empresariais. Então, como vocês podem perceber aí, a questão comportamental, ela de fato é muito séria, né? Mais adiante aí, eu trago então uma definição do que é comportamento organizacional. O comportamento organizacional, o estudar a questão do comportamento organizacional passa pelo estudo do próprio ser humano. Então perceba que diversas observações, diversas ponderações que eu estou fazendo aqui tem que ver diretamente com a psicologia do ser humano. Tem que ver diretamente com a, a mente, questões emocionais e psicológicas do ser humano. E, portanto, o estudo do comportamento organizacional demanda o estudo do próprio comportamento humano. Implica, olha aí na nossa apresentação, implica considerar diversos fatores relativos ao indivíduo. E que fatores são esses? Né? Nós podemos falar da questão da subjetividade, que é um conceito na psicologia, na psicanálise, na educação a gente fala muito da subjetividade humana, cultura. Muitas vezes o colaborador ele está trabalhando numa empresa, e foi o meu caso. Eu fui trabalhar numa faculdade que era em outro estado. Eu resido no Espírito Santo e fui trabalhar numa faculdade no Rio de Janeiro. E aí, quando você é inserido no processo, você percebe que você traz consigo uma cultura que é diferente da cultura local, das pessoas que estão ali. Você pode ter contextos também em que você tem uma pluralidade muito grande ali, pessoas que vieram de diversos estados. Então, nessa hora, considerar o fator cultura também é muito importante, para que você possa evitar determinadas gafes, para que você possa evitar determinados comportamentos ou falas que talvez no seu contexto vivencial, cultural, não tenham qualquer conotação pejorativa, mas para aquele contexto em que você foi inserido, aquilo pode parecer ofensivo, aquilo pode parecer depreciativo. Eu já tive situação do colega se indispor comigo por um comentário que eu fiz numa brincadeira à mesa, sem qualquer intenção, sem qualquer pretensão de ofender, de agredir. E, no entanto, uma colega, na verdade, né, eu até me lembro desse caso, hoje assim, eu dou risada disso, porque foi uma situação curiosa, e a partir dali eu percebi que ela assim, sempre me tratava friamente, me respondia quando precisava, mas sempre mantinha uma certa distância. E depois um colega me contou, falou, Rony, ela tem de fato uma reserva em relação a você por causa daquele comentário assim que você fez à mesa aquele dia lá, quando você brincou comigo, inclusive. Ela, no entanto, não era nem com ela o comentário, mas ela, a partir dali, traçou uma imagem negativa a seu respeito, né? Então, perceba que o ser humano tem essas coisas. E, claro, isso é um pouco arbitrário também, né, no comportamento do colega. O colega, ele definir uma imagem negativa de um parceiro de trabalho a partir de uma situação pontual. Isso evidencia também maturidade. Mas, se você pode evitar determinadas situações, justamente por estar atento a essas questões comportamentais do ser humano, a essas reações possíveis, por que não fazer? Né? Por que não evitar? Então, isso é bacana a gente conversar sobre isso e buscar entender também essa questão, tá bom? Muito legal. Então, diversos fatores, a gente poderia citar também áreas de conhecimento, eu falei um pouquinho disso, citei isso no início da aula, de maneira bem de passagem, vale a pena eu retomar aqui. Falar de comportamento organizacional e, por conseguinte, comportamento humano, demanda aí o diálogo até com outras áreas, como a filosofia, a ética. A gente pode pensar a ética como uma disciplina específica que aparece aí na filosofia, é muito estudada na filosofia, na verdade, é um dos grandes eixos da filosofia. A gente pode falar da ética na teologia, a gente pode falar da ética na educação, a gente pode falar. Então, a ética entendida como um
campo de conhecimento específico, ela oferece muitas contribuições, porque a ética tem que ver justamente com isso, com a capacidade humana de viver em sociedade, os limites que se estabelecem para que possamos ter uma convivência saudável em sociedade. Então a ética tem que ver diretamente com conduta, comportamento, tá? A gente pode também, ainda falando sobre comportamento humano, a gente pode recorrer à psicologia, a gente pode recorrer à psicanálise. Eu tenho formação em psicanálise, como informei no início aqui da nossa videoaula, e uma coisa muito legal, pessoal, é que a galera sempre pergunta: Rony, qual a diferença entre psicanálise e psicologia? Há várias diferenças, né, que a gente pode citar. Eu diria que uma diferença crucial, uma diferença muito importante entre psicanálise e psicologia é quanto ao objeto de estudo. Então, a psicanálise ela tem como objeto de estudo o inconsciente humano, ela se debruça muito sobre as questões relativas ao inconsciente humano. Ela busca entender o que é o inconsciente humano e como essa área da mente nos afeta na vida. E outra questão interessante para se destacar também no que se refere a essas diferenças entre psicanálise e psicologia são também as ênfases, né? Por exemplo, a psicanálise ela dá uma ênfase muito grande na história do paciente. Não que a psicologia não se interesse por isso, né? Mas na psicanálise, o histórico, inclusive, há psicanalistas aí que buscam até fazer trabalho de tentar, de algum modo, fazerem um trabalho de regressão à primeira infância, justamente para resgatar vivências, traumas, muitas vezes voltando até, inclusive, buscando informações aí do paciente até do processo gestacional, né? Quando o indivíduo ele era um feto ainda, estava no processo ali gestacional. Então, há vivências que a mãe vai ter, traumas que a mãe vai ter, e aí você tem uma galera na psicanálise que entende que isso afeta diretamente também o indivíduo, sobretudo a primeira infância. Então, para a psicanálise, a primeira infância ela tem um peso decisivo muito grande na vida adulta do indivíduo. Então você tem ênfases diferentes aí nessas áreas de conhecimento. Muito legal, né? É um assunto assim muito, muito bacana. Vamos mais. Indo mais adiante aí, pessoal, eu coloco aí um textão agora. Ó, quem quer estudar tem que ler, gente. O que é comportamento organizacional? Aí eu cito aqui na verdade não é um texto meu, estou fazendo uma citação, onde o autor vai dizer o seguinte: quando peço aos administradores que descrevam os problemas ou as dificuldades que enfrentam com mais frequência, as respostas tendem a exibir um tema em comum. Em geral, mencionam-se problemas que envolvem pessoas. Olha isso. Eles falam da falta de habilidade de comunicação dos chefes, da falta de motivação dos funcionários, dos conflitos entre os membros das equipes e da necessidade de superar a resistência dos trabalhadores no que se refere à reorganização da empresa e a assuntos similares, né? Pessoal, isso aqui é muito legal, porque a questão da comunicação, e alguém já disse que a comunicação humana, a linguagem humana é uma fonte de maus entendidos, isso aqui é muito importante. Porque quando a comunicação ela flui bem, quando a comunicação ela é eficiente, entenda-se por comunicação aqui numa empresa, não apenas a comunicação verbal, mas estamos pensando também a comunicação escrita, por e-mail, intranet e por aí vai os recursos que a empresa, por exemplo, trabalhei numa faculdade que valorizava muito o uso do WhatsApp pela dinamicidade do recurso. Então o WhatsApp ele dá uma resposta por meio dele, inclusive no atendimento aos alunos, não apenas entre funcionários, não apenas entre colaboradores. Então, ela é quando essa comunicação ela é efetiva e ela é clara, os processos institucionais tendem a funcionar melhor, os processos institucionais tendem a operar de maneira mais efetiva e logo nós temos resultados melhores. Isso aqui é muito importante da gente destacar. E isso tem que ver, obviamente, eu acho muito interessante aqui o texto do Robbins, quando ele diz assim, né, que ele, ouvindo os administradores, eles vão
trazer à tona um tema comum, que esses problemas em geral estão relacionados com pessoas. Então, muitas vezes, em muitos casos, não é falta de recursos, não é falta de conhecimento técnico. O que falta, na verdade, é a melhora nos relacionamentos interpessoais. E claro, aí tem uma série de outras questões, não é só, não estamos falando só de relacionamento interpessoal. Esse é um ponto importantíssimo, fundamental, é o nosso objeto de estudo aqui nesta videoaula, que estamos falando de comportamento organizacional, mas tem outros fatores, claro. O colaborador ele pode estar com graves problemas na vida pessoal, problemas de depressão e por aí vai, pode estar passando por um divórcio, enfim, né, pode ter vivido um trauma, uma perda dolorosa, tudo isso naturalmente vai afetar o seu rendimento. Né? Mas a questão do ser humano, da relação interpessoal, da capacidade de se relacionar bem, né? E aí trazendo também à tona fatores como motivação, trazendo à tona fatores como feedback positivo. Eu, por exemplo, trabalhei numa empresa que, por incrível que pareça, né, a pressão maior que eu sofria não era tanto dos clientes, embora houvesse uma pressão muito grande, mas a pressão maior vinha da direção. E num período considerável de tempo, a maioria dos feedbacks que eu recebia era negativa. A maioria dos feedbacks era negativa. E isso gerava em mim uma crise, uma crise, eu vou chamar aqui de uma crise existencial profissional enorme, porque eu ficava assim, caramba, mas será que eu sou tão ruim assim? Será que eu sou tão ineficiente assim? Né? Só que ao mesmo tempo eu olhava ao meu redor, né? Então eu tinha outros colegas exercendo funções que estavam na mesma função que eu e que eram mais antigos do que eu, que tinham muito mais experiência do que eu, e que cobriam meu trabalho de elogios. Falaram, Rony, seu trabalho é fantástico, você é metódico, você, né, precisa melhorar nisso aqui, mas no geral você faz um bom trabalho, você é comprometido. E a direção, no entanto, só feedbacks negativos. Resultado disso, a empresa me perdeu depois de um tempo. Eu, já dentro do processo, ficou muito claro para mim qual era a cultura da direção. Eu percebi que aquilo não era exclusivo quanto a mim, era uma questão procedimental da direção, e tão cedo, trabalhando ali dentro, já comecei a buscar oportunidades no mercado de trabalho. E felizmente eu encontrei, e felizmente eu saí de lá, porque uma direção assim, de fato, não merece ter um colaborador com o meu perfil, que era alguém extremamente comprometido, que levava a sério, que mesmo lidando com problemas, com dificuldades, estava ali profundamente comprometido com a empresa, que gostava de trabalhar ali, que via na empresa um espaço de crescimento, né? E, no entanto, os feedbacks que vinham da direção eram todos negativos. Um dia eu tive a oportunidade de conversar com o dono da empresa sobre isso. E aí ele, por uma situação pontual, isolada, aquele perfil de gestor que forma opinião a respeito do colaborador a partir de situações isoladas, então eu pude sentar com ele, pude conversar com ele, e eu disse para ele, falei assim, ele me perguntou, Rony, a gente quer saber o que você quer de fato, ou o que você espera da empresa de fato, e a minha devolutiva para ele foi a seguinte, falei, não, eu acho que eu já mostrei a que vim aqui, eu já estou com vocês há bastante tempo, e no entanto eu só recebo feedback negativo do meu trabalho. Não, Rony, isso a gente faz assim porque nós tivemos uma situação em que nós perdemos um colaborador, então, ou seja, você já vê ali uma deficiência nessa questão de comportamento organizacional, quando você estabelece comparações impróprias entre um colaborador que está envolvido, embebido do processo, com um colaborador que saiu de forma traumática e a direção se sentiu traída, etc. Então, a questão da vivência no ambiente profissional tem muito dessas coisas, né? E a minha postura naquele momento, apesar dos conflitos que isso gerava dentro de mim, foi entender o meu papel, entender a minha importância e buscar outras alternativas, né? Não ficar preso a um processo que era adoecedor para mim. Então, enfim, naquele momento, conquanto já houvesse também a intenção da empresa de me desligar, mas foram processos que se encontraram, né? Porque a empresa já tensionava me desligar e eu já tensionava encontrar, justamente por perceber essa cultura na direção. Então isso gera no colaborador
uma desmotivação, um desânimo. O colaborador não trabalha com a mesma motivação, com a mesma alegria. Por quê? Porque você tem ali processos de e esse tipo de gestão, a meu ver, é um tipo de gestão que ela opera por autossabotagem, porque ao desmotivar o colaborador, ao não reconhecer o seu valor, e veja, estou falando isso aqui reconhecendo que os feedbacks negativos também são necessários. O colaborador precisa ter claro quando ele não está executando com eficiência os processos institucionais. Mas ele pode ser trabalhado, ele pode ser instruído, ele pode ser reorientado, né? O processo não precisa ser destrutivo, excludente. Pelo contrário, até porque para a empresa não é interessante que você tenha ali uma alternância de colaboradores no processo o tempo todo. Então, o que faltou? Faltou isso. Né? Faltou diálogo, faltou respeito ao colaborador. E eu vi nisso um processo de autossabotagem da própria empresa. Depois que eu saí, inclusive, eu fiquei sabendo que não houve ali um processo estável, demorou para que outra pessoa assumisse e a coisa voltasse, então, a engrenar e caminhar. Né? Então, a questão comportamental, seja na direção, seja no colaborador, né, desde a pessoa que está lá, se é uma empresa que trabalha com vendas e que está lá na ponta atendendo o cliente, é fundamental a maneira como ela se comporta, a maneira como ela atende os clientes, a maneira como ela se dirige aos clientes, na prospecção. Então, são fatores fundamentais que precisam ser considerados nos processos institucionais. Indo mais adiante, avançando um pouquinho agora, a gente resume aí dizendo que, de maneira objetiva, a gente pode então definir comportamento organizacional como sendo o comportamento das pessoas no ambiente de trabalho. Agora, como disciplina, comportamento organizacional, ela foi definida aí por Robbins, 2004, página 2, a referência completa está no final da apresentação. Ele define da seguinte maneira, abre aspas, estudo sistemático das ações e das atitudes das pessoas dentro das organizações. Então há expectativas. Né? O gestor ele tem razão em cobrar resultados, em acompanhar processos, em fiscalizar os processos, porque há expectativas que têm que ser cumpridas, há processos que têm que ser realizados, né? Alguns fatores decisivos aí para o comportamento organizacional. Um que nós já destacamos bastante, que são as relações interpessoais. Depois, as rápidas mudanças que marcam o nosso tempo. É importante eu falar isso, por quê? Porque há colaborador que ele está dentro da empresa querendo assumir um modus operandi que é um modus operandi que funcionava bem há 10 anos atrás, não funciona bem hoje. Ah, não, mas eu sempre fiz assim. Tá, mas esse sempre fiz assim não é o modo como o mercado funciona hoje. Então, se o colaborador ele não tem essa humildade de se adaptar a essas mudanças, isso cria problemas. Né? Então, tem pessoas que têm esse comportamento, um comportamento muito rígido, muito fechado, que não é aberto a atualizações, a mudanças. Né? Outra coisa importante é a compreensão de ser humano, que é um ser complexo. Então, por mais profissional que uma pessoa seja, é inevitável que ela, muitas vezes no ambiente de trabalho, traga consigo determinadas demandas, determinados desafios que ela está enfrentando na vida. Né? Um outro aspecto fundamental é você ter um ambiente de trabalho que seja amigável e que seja favorável. Então, eu tive a felicidade de trabalhar com colegas que eram extremamente acessíveis. Eu tive a felicidade de trabalhar com um colega que me ensinou, mesmo sabendo que ia sair da empresa. Então, quando você tem, e isso é extremamente positivo no ambiente de trabalho, quando você trabalha num contexto em que você tem acesso às pessoas, em que você tem liberdade, em que você fica mais à vontade, até mesmo para expor determinadas dificuldades, determinadas demandas, que você, determinadas demandas que você tem, sem aquele sentimento de que você, poxa, mas se eu expor isso, vão usar isso contra mim. É tão difícil a gente trabalhar num ambiente assim, né? Então, quando você tem um ambiente favorável, amigável, né, isso faz os processos fluírem melhor. Né? Então, isso é muito bacana, é algo muito interessante para a gente considerar aqui também, né? Qual é o papel do indivíduo? Eu preciso pensar o meu papel individualmente, não é só colocar culpa no processo, mas eu preciso também, tem pessoas no contexto de trabalho, isso aqui é muito importante eu dizer isso, tá, gente? Eu gosto, como colaborador num processo institucional, eu gosto muito de assumir a postura de um facilitador, de alguém que otimiza.
e não de um pessimista. Então tem pessoas no contexto de trabalho que ela reclama de tudo, tudo está ruim, tudo que é feito para melhorar os processos, as mudanças, ela vai reclamar, ela vai apresentar entraves. É horrível trabalhar com pessoas assim, né? Então não seja esse tipo de colaborador, seja um facilitador, alguém que vai ao gestor não apenas para potencializar problemas, mas olha, ô, gestor, sim, eu identifiquei esse problema aqui, não está fluindo legal, mas eu tenho essa proposta, eu tenho essa ideia. O que você acha? Vamos conversar sobre isso? Né? Então, assumir essa postura é muito legal no nos processos institucionais, né? Não pode existir uma corporação, empresa, etc., se não existem pessoas. Isto parece óbvio demais, mas por vezes no ambiente de trabalho há fatores que contribuem para que o indivíduo deixe de ser considerado em suas possibilidades, demandas e complexidades. E aí a gente pode falar da contribuição do indivíduo na organização. O indivíduo ele pode contribuir com a organização de diversas formas. Por exemplo, comprometimento com a missão, com a visão e com os valores da empresa. No relacionamento interpessoal, aquilo que eu falei no início da videoaula, ele busca melhorar a si mesmo, o seu próprio comportamento. A questão da assiduidade, alguém que é presente, alguém que não, não fica esperando ali uma oportunidade para faltar, né? Tem gente que parece que gosta de ficar doente para não precisar ir trabalhar. Então, você ter comprometimento de fato com o ambiente de trabalho, ética na avaliação de limites e problemas. Então, muita cautela, porque quando você vai abordar determinado problema que está acontecendo num processo institucional, é muito comum as pessoas ficarem procurando culpados. Evite isso, ok? Evite isso. Avalie o processo, avalie como está sendo feito, não necessariamente expondo pessoas, expondo falhas de colegas. Então você vai. Isso cabe ao gestor. Quem tem que avaliar os colaboradores é o gestor. O gestor, o RH, é que faz esse tipo de avaliação, né? É a administração. Agora, você sendo um partícipe do processo, um colaborador, não cabe você ficar avaliando seus colegas, não cabe você ficar avaliando os seus superiores, ou quem é submisso a você na escala hierárquica da empresa, tá? Então, cabe a você realizar os processos e percebendo falhas, discutir os processos em si, e não necessariamente avaliando pessoas, fazendo juízo de valor das pessoas. Eu já cometi esse erro, tá, gente? Eu já cometi esse erro. E hoje eu procuro ter esse cuidado para não cometer mais esse tipo de erro. Bom, chegamos à nossa conclusão, onde eu vou dizer que o indivíduo deve ter claro para si que ele é parte da organização, no sentido de que ele a constitui organicamente, ele não é apenas uma peça da empresa, ou seja, ele é uma pessoa num grupo de pessoas. E que estar bem física, espiritual, psicológica e socialmente bem, ou seja, ele estar bem nesses âmbitos aí da sua existência, vai produzir implicações positivas para o seu trabalho. Deste modo, a organização é beneficiada. Lembrando, pessoal, que por espiritual aqui, eu estou pensando essa organização interna nossa, né? Eu não estou necessariamente aqui aludindo a uma prática religiosa, ok? Uma pessoa pode, todos nós temos espiritualidade, é esse mundo interior nosso, e quando esse mundo interior ele está bem ajustado, ele está bem organizado, isso nos ajuda nas interações com o mundo externo. O Marcelo Gleiser, inclusive, que é um físico muito conhecido no Brasil, respeitado pelo seu trabalho internacionalmente, ele fala de espiritualidade sendo ateu. Né? Ele, inclusive, traz uma definição de espiritualidade que é muito legal, que é essa capacidade do ser humano de se deslumbrar ante o mistério das origens de todas as coisas, do universo. Né? Então, a espiritualidade entendida aqui como o nosso mundo interior, né? Como essa nossa condição interior. Então é muito importante que você esteja bem ajustado nesse sentido, para que você possa se relacionar melhor com as pessoas na vida, no mundo externo, né? Pessoal, até peço desculpa, né? Eu acabei não colocando o Robbins aqui, mas ele está no material didático, lá nas referências você vai encontrar, tá bom? Eu disse que estava aqui, mas foi um equívoco, peço desculpas, mas vocês vão encontrar a referência completa do Robbins lá no material didático. E aqui estão outras referências que eu utilizei. No caso, o material didático é esse último aqui, de minha autoria, curso de qualificação profissional em administração. E claro, estou trabalhando o tempo todo também na produção desse material com o grande Hidalberto Chiavenato, né, sua famosa aí, introdução à teoria geral da administração. Muito bem, pessoal, foi um prazer muito grande estar com vocês nesta videoaula, espero que vocês tenham gostado.
e nos encontramos então em outra videoaula aí do curso de qualificação profissional em administração. Um abraço, gente.